Preciso desabafar porque ainda estou processando tudo. Meu filho Miguel estava se casando com Amanda depois de namorarem por 3 anos. E eu estava esperando por esse dia há meses. Ajudei com parte do planejamento. Comprei um vestido novo que custou mais do que eu normalmente gastaria. E até preparei um pequeno discurso que queria fazer na recepção. Miguel é meu único filho. E depois que meu marido faleceu há 6 anos, ele tem sido meu porto seguro. Sempre fomos próximos. Jantares de domingo, ligações durante a semana. Ele até me ajudou a aprender a usar meu iPad para fazer videochamadas com ele. Então, quando minha vizinha Júlia apareceu segurando o convite de casamento e perguntando se eu estava me sentindo melhor, eu tinha mencionado que estava resfriada, fiquei confusa. Ela me mostrou o convite, e lá estava, oferecido pelos pais, da noiva, Roberto e Lúcia Thompson. Meu nome, Elizabeth Silva, não aparecia em lugar nenhum. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Liguei para Miguel imediatamente, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o telefone. Quando ele atendeu, tentei parecer casual, perguntando sobre os convites e se todos já tinham sido enviados. Ele hesitou, e foi aí que percebi que algo estava errado. Mãe, ele disse com a voz baixa. Amanda achou que seria mais tradicional ter apenas os pais dela no convite. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Mais tradicional? Eu sou a mãe dele. Depois de tudo que passamos juntos, depois de tê-lo criado sozinha nos últimos 6 anos, depois de ajudar a escolher o local e experimentar aqueles bolinhos horríveis com eles. Desliguei sem dizer mais nada porque estava com medo de falar algo que me arrependeria depois. Passei os dias seguintes chorando, olhando fotos antigas de Miguel e eu, e seriamente considerando não ir ao casamento. Por que deveria sentar lá fingindo estar feliz quando fui deliberadamente excluída? Minha irmã disse que eu deveria confrontar. Amanda, minha melhor amiga, disse que eu deveria falar com Miguel novamente. Mas eu apenas fiquei em casa me sentindo mais sozinha do que me senti desde que Geraldo morreu. Eu tinha tomado minha decisão. Não iria àquele casamento. Até liguei para a companhia aérea para remarcar meu voo de volta. Eu já estava na cidade do casamento havia 2 semanas, pensando em antecipar o retorno, mas a taxa de alteração era ridícula. Então pensei em apenas perder o dinheiro e passar o fim de semana assistindo filmes de pijama. Era véspera do casamento quando meu telefone tocou. Fiquei encarando o aparelho, pensando que seria Miguel tentando me convencer a ir, ou minha irmã com mais um de seus conselhos não solicitados. Quase não atendi, mas algo me fez pegar o telefone. Era Dona Helena, a mãe da minha falecida nora, Cristina, primeira esposa de Miguel e mãe do meu neto Pedro. Não conversávamos havia anos, desde o funeral de Cristina. A voz dela estava tremendo. Elizabeth, eu sei que faz tempo que não nos falamos, mas preciso te contar algo importante sobre o casamento do Miguel. Ela disse. Fiquei em silêncio, esperando que ela continuasse. Amanda me ligou hoje. Ela não me queria no casamento também. Disse que eu traria lembranças tristes para Miguel e Pedro. Mas consegui descobrir algo sobre ela que você precisa saber. Algo que Miguel não sabe. Meu coração começou a acelerar enquanto Dona Helena me contava que Amanda tinha sido casada antes. Algo que ela aparentemente escondeu de Miguel. E não apenas isso. Ela ainda estava legalmente casada. O divórcio nunca foi finalizado porque ela saiu do processo quando seu ex-marido começou a exigir parte dos bens que ela tinha colocado no nome da mãe para não dividir nada. Elizabeth, ela está cometendo bigamia. E Miguel nem imagina, disse Dona Helena. Minhas mãos estavam tremendo. Parte de mim queria ligar para Miguel imediatamente e contar tudo, mas outra parte pensava que poderia ser apenas ressentimento de Dona Helena. Afinal, Cristina tinha sido o grande amor da vida de Miguel, e ele sofreu muito quando ela morreu no acidente. Amanda entrou na vida dele quando ele ainda estava vulnerável, e a família de Cristina nunca aceitou completamente o relacionamento. Como você descobriu isso? Perguntei, ainda cética. Meu sobrinho é advogado e trabalha no mesmo escritório que cuidou do processo. Ele me mostrou os documentos, Elizabeth.
Tenho certeza absoluta. Depois de desligar o telefone, fiquei andando de um lado para o outro na sala, tentando decidir o que fazer. Se isso fosse verdade, Miguel estaria prestes a se casar com uma mulher que mentiu para ele desde o início. Mas se eu aparecesse no casamento fazendo acusações sem provas concretas, pareceria apenas uma sogra amarga tentando sabotar a felicidade deles. Precisava de mais informações. Liguei para meu afilhado Carlos, que é policial, e expliquei a situação. Ele hesitou, dizendo que não poderia fazer uma investigação oficial sem mandado, mas concordou em verificar o que conseguisse encontrar no sistema. Enquanto esperava por notícias dele, comecei a vasculhar as redes sociais de Amanda. Nunca fui muito boa com tecnologia, mas Miguel tinha me ensinado o básico sobre o Facebook e o Instagram. Passei horas olhando fotos e posts antigos, procurando qualquer sinal desse suposto ex-marido. Estava quase desistindo quando encontrei um comentário em uma foto de 5 anos atrás, onde alguém a chamava pelo nome Amanda Rocha. Não Thompson, como ela sempre disse ser seu sobrenome de solteira. O telefone tocou novamente. Era Carlos. Tia Beth, encontrei algo estranho, ele disse, sua voz séria. Amanda Rocha tem um mandado de prisão em aberto em Minas Gerais por estelionato. E parece que ela usou vários nomes diferentes nos últimos anos. Senti um frio na barriga. Carlos continuou. Parece que ela tem um padrão. Envolve-se com homens viúvos ou recém-divorciados. Ganha acesso às contas bancárias e depois desaparece. Com o dinheiro. Eu não conseguia respirar direito. Pensei em Miguel, em tudo que ele passou depois da morte de Cristina. Em como ele finalmente parecia feliz de novo. E pensei no meu neto Pedro, que já tinha perdido a mãe e agora estava correndo o risco de ver o pai arruinado financeira e emocionalmente. Eu sabia que precisava agir, mas faltavam menos de 24 horas para o casamento. Carlos, preciso de provas, algo que possa mostrar para Miguel. Ele nunca vai acreditar só na minha palavra. Carlos prometeu enviar por e-mail tudo o que conseguiu encontrar. E sugeriu que eu também falasse com Roberto, o pai de Amanda, para ver se ele sabia de algo. Nunca fui muito próxima dos pais de Amanda. Nos encontramos apenas algumas vezes em jantares formais, onde eles sempre pareciam desconfortáveis e distantes. Consegui o número de Roberto através da lista de contatos que Miguel tinha me dado para os preparativos do casamento. Minhas mãos tremiam quando disquei. Depois de 4 toques, ele atendeu com uma voz cansada. Roberto, aqui é Elizabeth, mãe do Miguel. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então, para minha surpresa, ele suspirou profundamente e disse: Elizabeth, eu estava esperando sua ligação. Fiquei em choque sem saber o que dizer. Acho que você descobriu, não é? Ele continuou. Sobre Amanda. Confirmei que sim. E perguntei se ele sabia que sua filha ainda era legalmente casada com outro homem. Roberto soltou uma risada amarga. Amanda não é minha filha biológica. Lúcia já estava grávida quando nos casamos e eu a criei como minha. Mas nos últimos anos, ela saiu completamente do controle. Mudou seu nome, inventou histórias, enganou pessoas. Roberto contou que ele e Lúcia estavam separados há mais de 1 ano. Amanda tinha aproximado os dois novamente com a promessa do casamento, dizendo que precisava da imagem de uma família perfeita para impressionar Miguel e sua família. Ela nos ameaçou, Roberto disse, a voz quebrando. Disse que se não participássemos da farsa, contaria para todos que eu abusava dela quando era adolescente. É mentira, Elizabeth. Eu juro por Deus. Mas quem acreditaria em mim? Minha carreira como professor seria destruída, minha reputação. Fiquei em silêncio, processando tudo. Roberto continuou. Tentei avisar Miguel discretamente. Convidei-o para almoçar. Tentei fazer perguntas sobre como eles se conheceram, sobre as finanças. Mas Amanda sempre estava por perto, monitorando. Ela já conseguiu que ele colocasse a casa no nome dela, sabia? A casa que era da Cristina, que deveria ficar para Pedro. Meu sangue gelou
Aquela casa tinha sido comprada com o seguro de vida que Cristina deixou. Era a herança de Pedro. Elizabeth, por favor, você precisa impedir esse casamento. Mas tenha cuidado. Amanda é perigosa quando se sente encurralada. Passei a noite inteira acordada, planejando o que fazer. Carlos me enviou os documentos mostrando o mandado de prisão e o histórico criminal de Amanda. Ou melhor, Raquel Menezes, seu nome verdadeiro. Roberto também me enviou uma cópia do processo, de divórcio não finalizado e fotos de Amanda com seu outro marido. Imprimi tudo e coloquei em uma pasta. O casamento civil e as fotos estavam marcados para as 5 da tarde nos jardins do Parque Botânico. Em seguida, todos iriam se deslocar para a missa de bênção nupcial na igreja de São Bento, antes da recepção no salão de festas do condomínio onde Miguel morava. Eu sabia que não poderia simplesmente aparecer na cerimônia e fazer uma cena. Miguel nunca me perdoaria, mesmo que estivesse tentando protegê-lo. Precisava falar com ele antes, a sós. Mandei uma mensagem perguntando se podíamos nos encontrar para tomar café da manhã. Ele respondeu quase instantaneamente, dizendo que estava com saudades e que se encontraria comigo às 9 no café, perto do apartamento dele. Cheguei ao café meia hora antes, minhas mãos suando enquanto segurava a pasta com os documentos. Quando Miguel entrou, meu coração apertou. Ele parecia tão feliz, tão cheio de esperança. Nos abraçamos e ele se desculpou por tudo, dizendo que estava arrependido de ter permitido que meu nome fosse retirado do convite. Amanda está muito estressada com os preparativos, explicou ele. Às vezes ela age sem pensar. Tentei sorrir, mas meus lábios tremiam. Miguel, precisamos conversar sobre algo importante. Comecei, minha voz baixa. Ele franziu a testa, confuso. Naquele momento, fui interrompida por uma voz familiar. Que surpresa encontrar vocês dois aqui! Era a Amanda, parada ao nosso lado com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ela se sentou ao lado de Miguel, colocando a mão possessivamente sobre a dele. Sobre o que vocês estavam conversando? O tom dela era leve, mas seu olhar era gelado quando se fixou em mim. Miguel, sempre tão observador em outras situações, parecia completamente cego à tensão entre nós. Só estávamos colocando o papo em dia, respondi, tentando esconder meu nervosismo. A pasta com os documentos estava no meu colo, parcialmente coberta pela minha bolsa. Amanda continuou sorrindo, mas seus olhos não desgrudavam de mim. Miguel, querido, esqueci de te dizer que o florista ligou. Parece que houve um problema com as rosas brancas que pedimos. Miguel imediatamente se preocupou, dizendo que iria ligar para resolver o problema. Enquanto ele se afastava para fazer a ligação, Amanda se inclinou sobre a mesa. Seu sorriso desapareceu. Eu sei o que você está tentando fazer, Elizabeth. Ela sussurrou. Mas não vai funcionar. Miguel nunca vai acreditar em você em vez de mim. Sabe por quê? Porque eu sou o futuro dele, e você é apenas um peso do passado. Senti um arrepio percorrer minha espinha. A mulher à minha frente não era a mesma que sorria docemente nas reuniões familiares. Eu sei quem você é. Raquel, respondi, ganhando coragem. Seus olhos se arregalaram por um momento, mas ela rapidamente se recompôs. Impressionante! Andou investigando? Ela deu uma risada baixa. E qual é seu plano? Mostrar alguns documentos para Miguel e esperar que ele cancele o casamento? Ele já transferiu a casa para meu nome, e temos uma conta conjunta. Mesmo que você consiga estragar a cerimônia, já consegui o que queria. Ela se levantou quando viu Miguel voltando. Por que não vem ao casamento, Elizabeth? Seria uma pena se você perdesse. Vai ser um evento inesquecível. Ela piscou para mim, antes de se virar e agarrar o braço de Miguel, dizendo que precisavam correr para uma prova final do vestido. Ele me lançou um olhar de desculpas enquanto era arrastado para fora. Fiquei sentada, tremendo. Ela estava certa. O que eu poderia fazer? Miguel estava completamente apaixonado e cego. Mesmo com provas, seria minha palavra contra a dela. Voltei, para casa derrotada.
Sentei no sofá e fiquei olhando para o telefone, considerando ligar para a polícia. Mas o que eu diria? Que a noiva do meu filho era uma golpista? Sem Miguel para prestar queixa, não fariam nada. Estava prestes a desistir quando meu celular tocou. Era Pedro, meu neto de 17 anos. Vó, preciso falar com você, ele disse soando preocupado. É sobre Amanda. Meu coração acelerou. O que aconteceu, meu bem? Pedro respirou fundo. Acho que ela está roubando a gente. Vi uns papéis no escritório do pai, mostrando que a casa foi transferida para o nome dela. E ontem, ouvi ela no telefone falando sobre vender a casa assim que estiverem casados. Ela não sabia que eu estava em casa. Fechei os olhos, sentindo uma mistura de alívio por não estar sozinha nessa e desespero pela situação. Pedro continuou. Tem mais. Ela apagou todas as fotos da mamãe que estavam no computador do pai. E quando perguntei sobre isso, ela disse que foi um vírus. Mas eu tinha feito backup. Então sei que ela está mentindo. Contei a Pedro tudo o que havia descoberto, hesitante por estar envolvendo um adolescente em algo tão sério. Mas ele já não era mais criança e tinha o direito de saber o que estava acontecendo. Precisamos mostrar as provas para o pai, vó. Hoje, antes do casamento. Concordei, mas expliquei que já havia tentado e falhado. Pedro pensou por um momento. Tenho uma ideia. Conheço o padre que vai celebrar a cerimônia, Padre Antônio. Ele foi meu professor de religião na escola. Se mostrarmos a ele as provas de que ela ainda é casada, ele não poderá realizar o casamento. É contra as leis da igreja. Era um plano arriscado, mas poderia funcionar. Combinamos de nos encontrar na igreja 1 hora antes da cerimônia. Enquanto isso, tentaria novamente falar com Miguel. Não podia desistir dele. Às 3 da tarde, estacionei meu carro em frente à igreja. Pedro já estava me esperando nos degraus, parecendo nervoso, mas determinado. Entramos juntos e pedimos para falar com o Padre Antônio em particular. Quando ele nos recebeu em seu escritório, expliquei a situação o mais calmamente possível, mostrando os documentos que comprovavam que Amanda ainda era legalmente casada. O padre examinou tudo com cuidado, seu rosto ficando cada vez mais sério. Isso é muito grave, ele finalmente disse. Se essas informações forem verdadeiras, não posso realizar esta cerimônia. Seria um sacrilégio. Ele pegou o telefone e disse que precisava falar com Miguel imediatamente. Meu coração estava na garganta enquanto o padre discava. Miguel, aqui é o Padre Antônio. Precisamos conversar urgentemente antes da cerimônia. Pode vir à igreja agora? Houve uma pausa. Sim, é importante. Envolve impedimentos canônicos. Outra pausa. Estou no meu escritório. Venha sozinho, por favor. Enquanto esperávamos Miguel chegar, Pedro e eu ficamos sentados em silêncio, ambos nervosos demais para falar. Quando finalmente ouvimos batidas na porta, trocamos olhares apreensivos. Miguel entrou, parecendo confuso e irritado. Quando me viu sentada ao lado de Pedro, sua expressão mudou para a raiva. O que é isso? Uma intervenção? Ele perguntou, sua voz fria. O Padre Antônio pediu calmamente que ele se sentasse e escutasse. Miguel relutantemente obedeceu. O padre começou a explicar sobre os documentos, sobre a verdadeira identidade de Amanda, sobre o mandado de prisão. Miguel ficou pálido, depois vermelho de raiva. Isso é ridículo! Ele explodiu. Vocês inventaram tudo isso porque não gostam dela. Sempre tiveram ciúmes dela. Sempre tentaram afastá-la de mim. Ele se virou para Pedro. E você? Sua própria mãe ficaria envergonhada de você agora. As palavras atingiram Pedro como um tapa. Vi lágrimas se formando nos olhos do meu neto. Algo dentro de mim se quebrou. Miguel Silva! Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Como ousa falar assim com seu filho? Ele está tentando te proteger, assim como eu. Me levantei, tremendo de raiva. Sei que é difícil acreditar. Sei que você ama essa mulher. Mas ela não é quem você pensa que é.
Aqui estão os documentos. Aqui está o número do processo. Ligue para o Fórum de Belo Horizonte e confirme você mesmo. Ou melhor, pergunte a ela diretamente sobre Raquel Menezes, sobre Paulo Guimarães, seu atual marido, sobre os processos de estelionato. Dultadinch. Miguel parecia atordoado. Balançava a cabeça, negando tudo. Mas eu podia ver a dúvida começando a surgir em seus olhos. Pedro se aproximou dele, colocando uma mão em seu ombro. Pai, eu também não queria acreditar. Mas ouvi ela no telefone, falando sobre vender nossa casa assim que vocês estivessem casados. Miguel pegou os documentos com mãos trêmulas e começou a examiná-los. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Finalmente, ele levantou os olhos, agora cheios de confusão e dor. Por que ela faria isso? Sua voz estava quase inaudível. Por dinheiro, respondeu o padre Antônio gentilmente. E por uma nova identidade. Segundo estes documentos, ela está fugindo da justiça há anos. Miguel cobriu o rosto com as mãos. Preciso falar com ela. Preciso ouvir dela mesma. Antes que pudéssemos impedi-lo, ele pegou o celular e discou o número de Amanda. Quando ela atendeu, ele simplesmente disse: Precisamos conversar. Agora. Estou na igreja com o padre Antônio. Desligou antes que ela pudesse responder. Olhei para o relógio. Eram 4 horas, apenas 1 hora antes da cerimônia marcada. Os convidados começariam a chegar em breve. Miguel? Falei suavemente. Talvez devêssemos chamar a polícia. Ele balançou a cabeça. Não antes de eu falar com ela. 20 minutos depois, ouvimos saltos batendo rapidamente no piso de mármore do corredor. A porta se abriu bruscamente e Amanda entrou como um furacão. Estava usando um hobby de seda, obviamente interrompida durante os preparativos para o casamento. Seus olhos percorreram a sala, parando em mim com um olhar de puro ódio antes de se voltarem, suavizando-se instantaneamente para Miguel. Querido, o que está acontecendo? Estou no meio do cabelo e maquiagem. Ela tentou soar doce e preocupada, mas havia uma tensão em sua voz. Miguel se levantou lentamente, segurando os documentos. Quem é Raquel Menezes? Perguntou diretamente. O rosto dela congelou por um segundo. Tão rápido que se você piscasse perderia. Antes de voltar, a expressão confusa. Do que você está falando, amor? Ela se aproximou dele, tentando tocar seu rosto, mas Miguel recuou. Não minta para mim. A voz dele estava firme agora. Sei que seu nome verdadeiro é Raquel Menezes. Sei que você ainda é casada com Paulo Guimarães. Sei sobre os processos por estelionato. Ele jogou os documentos sobre a mesa. O rosto dela mudou completamente. O sorriso desapareceu. Os olhos ficaram frios. Por um momento, ninguém disse nada. Então, ela começou a rir. Uma risada amarga, quase histérica. Parabéns, Elizabeth, ela disse se virando para mim. Você venceu. Conseguiu afastar seu filhinho de mim. Ela voltou-se para Miguel. Sim, meu nome é Raquel. E daí? Todo mundo tem um passado. Eu te amo de verdade. Isso não significa nada. Miguel balançou a cabeça incrédulo. E a casa? Você estava planejando vendê-la assim que estivéssemos casados? Essa casa é a herança do Pedro. Amanda, Raquel revirou os olhos. Podemos discutir isso depois do casamento. Os convidados estão chegando. Temos uma festa para realizar. Não haverá casamento, disse o padre Antônio, sua voz calma, mas firme. O matrimônio católico exige que ambas as partes estejam livres de impedimentos, inclusive casamentos anteriores não anulados. Amanda o ignorou completamente, focando apenas em Miguel. Ela se aproximou novamente, sua voz agora suave e suplicante. Miguel, por favor, tudo isso pode ser resolvido. Você me ama, eu sei que ama. Não deixe que sua mãe amarga e seu filho ciumento destruam o que temos. Ela pegou as mãos dele. Lembra quando te encontrei naquela noite no bar, depois do funeral? Da sua cunhada. Você estava tão perdido, tão sozinho.
Fui eu quem te ajudou a superar tudo aquilo. Fui eu quem trouxe felicidade de volta para sua vida. Senti meu sangue ferver ao ouvi-la manipulando assim meu filho, usando a dor dele contra ele. Miguel puxou suas mãos das dela. Você planejou tudo desde o início, não foi? Sua voz estava carregada de dor. Me encontrou quando estava vulnerável. Ganhou minha confiança. Me fez transferir a casa para seu nome. Amanda mudou de tática rapidamente. Seu rosto endureceu. E se planejei? Você acha que merece algo melhor? Um viúvo chato de meia-idade com um filho adolescente problemático? Eu te dei os melhores meses da sua vida patética. Ela se virou para Pedro. E você, seu pirralho ingrato? Eu tentei ser legal com você, sabe? Mas você sempre foi um obstáculo. Sempre com aquelas fotos da sua mãezinha morta por toda parte. Sempre me lembrando que eu era a segunda opção. Pedro ficou pálido, mas manteve-se firme. Finalmente, Amanda se virou para mim, apontando um dedo acusador. Isso é tudo culpa sua, velha intrometida. Você nunca me deu uma chance. Chega! A voz de Miguel ecoou pelo escritório. Nunca o tinha visto tão furioso. Saia da minha frente agora mesmo. O casamento está cancelado. Antes que você saia desta igreja, vai assinar a procuração irrevogável, instruindo o cartório a reverter a escritura da casa ao meu nome. O registro em si será lavrado amanhã cedo pelo meu advogado, mas sem essa procuração você não dará um passo. Amanda riu. E por que eu faria isso? Miguel pegou o celular. Porque se não fizer, ligo agora mesmo para a polícia. Tenho certeza que eles ficarão muito interessados em saber onde encontrar Raquel Menezes, foragida da justiça. O rosto dela empalideceu. Houve um momento de tensão absoluta, onde todos pareciam prender a respiração. Finalmente, ela deu de ombros, tentando parecer indiferente. Que seja. Essa casa idiota não vale a prisão. Onde estão os papéis? Pedro rapidamente tirou da mochila um documento que parecia ter sido preparado com antecedência. Já pedi para o advogado da vovó preparar tudo, ele disse, estendendo os papéis e uma caneta para Amanda. Olhei para meu neto com admiração. Ele tinha pensado em tudo. Amanda pegou os papéis, leu rapidamente e assinou com raiva, quase rasgando o papel. Satisfeitos? Ela jogou os documentos sobre a mesa. Agora, se me dão licença, tenho uma vida para continuar. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Ah, e Miguel? Aquele lingerie que você tanto amava? Era falso, igual ao meu orgasmo. Com isso, ela saiu, o som dos seus saltos diminuindo pelo corredor. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo Padre Antônio, que pigarreou desconfortavelmente. Bem, acho que preciso ir avisar aos convidados que não haverá cerimônia hoje. Miguel caiu sentado na cadeira mais próxima, parecendo completamente exausto. Como fui tão cego? Ele murmurou, mais para si mesmo do que para nós. Pedro se aproximou, sentando-se ao lado do pai. Ela era muito boa no que fazia, pai. Não? Se culpe. Meu coração se encheu de orgulho ao ver a maturidade do meu neto. Apesar de tudo que havia passado, perder a mãe tão jovem, quase perder a casa que era sua herança, ele estava ali, consolando o pai. Miguel olhou para mim, seus olhos cheios de arrependimento. Mãe, me perdoa. Eu deveria ter te escutado desde o início. Deveria ter desconfiado quando ela sugeriu tirar seu nome do convite. Me aproximei dele, segurando suas mãos. Não tem nada para perdoar, filho. Ela enganou a todos nós no começo. Deixamos a igreja pelos fundos, evitando os convidados, que começavam a chegar. Pedro tinha a ideia de ir ao nosso restaurante italiano favorito, aquele onde comemorávamos aniversários e ocasiões especiais. Não podemos deixar toda aquela comida da recepção ir para o lixo, disse Miguel, preocupado com o desperdício. Não vai, respondeu Pedro com um pequeno sorriso. Liguei para a coordenadora do abrigo de idosos, onde faço trabalho voluntário. Eles vão buscar tudo e fazer uma festa lá esta noite. Miguel olhou para o filho com admiração.
Quando você se tornou tão responsável? Pedro deu de ombros. Tive bons exemplos. Ele olhou para mim e senti lágrimas nos olhos. No restaurante, sentamos na nossa mesa de sempre. Era estranho estar ali, comemorando o cancelamento de um casamento, mas também havia um sentimento de alívio, como se tivéssemos escapado, por pouco, de um desastre. Durante o jantar, falamos sobre tudo o que havia acontecido. Miguel contou como Amanda, ou Raquel, havia sido persistente desde o início, aparecendo por acaso nos lugares que ele frequentava, oferecendo ajuda com Pedro sendo a companhia perfeita quando ele mais precisava. Ela deve ter pesquisado tudo sobre mim antes de se aproximar, ele concluiu. Sabia exatamente quais botões apertar. Pedro confessou que nunca tinha se sentido completamente confortável com ela, mas achou que era apenas ciúme ou medo de ver outra pessoa ocupando o lugar da mãe. Havia algo nos olhos dela, ele disse, como se ela estivesse sempre calculando algo. Eu contei sobre minha conversa com Dona Helena e Roberto, sobre como eles também tinham sido enganados e manipulados. Por anos. No meio da refeição, o celular de Miguel tocou. Ele olhou para a tela e franziu a testa. É o Carlos, disse atendendo. Enquanto conversava, sua expressão mudou de confusão para surpresa. Quando desligou, ficou em silêncio por um momento. Amanda foi presa. Ele finalmente disse. Aparentemente, ela voltou ao hotel, pegou suas coisas e tentou fugir, mas Carlos tinha alertado alguns colegas. Eles a interceptaram na rodoviária, comprando uma passagem para Curitiba. Pedro perguntou se precisaríamos testemunhar contra ela. Miguel balançou a cabeça. Não será necessário. Ela já é procurada por crimes em 3 estados diferentes. Tem evidências mais que suficientes. Ele suspirou profundamente. Ainda não consigo acreditar que quase me casei com uma criminosa. O resto da noite passou em uma espécie de névoa surreal. Voltamos para a casa de Miguel, onde Pedro sugeriu que fizéssemos uma limpeza. Literalmente. Passamos horas tirando todas as coisas de Amanda do apartamento, colocando-as em caixas para serem doadas ou devolvidas à família dela. Encontramos várias identidades falsas escondidas no fundo de uma gaveta, cartões de crédito em diferentes nomes, até um pequeno gravador que ela aparentemente usava para registrar conversas privadas, possivelmente para chantagem futura. A cada nova descoberta, Miguel ficava mais pálido, mais consciente do perigo que tínhamos escapado. Ela poderia ter levado tudo, ele murmurou em determinado momento. Não apenas o dinheiro e a casa, mas nossa dignidade, nossa segurança. Perto da meia-noite, quando finalmente terminamos, nos sentamos na sala com xícaras de chá. O apartamento parecia diferente, mais leve de alguma forma, como se um peso tivesse sido removido. Pedro encontrou um álbum de fotos antigo e começou a folheá-lo, sorrindo ao ver imagens dele bebê com Cristina. Podemos colocar as fotos da mamãe de volta nas paredes? Ele perguntou. Miguel assentiu, com lágrimas nos olhos. Claro que, sim, elas nunca deveriam ter sido retiradas. Observei meu filho e meu neto juntos, sentindo uma mistura de alívio e gratidão. Por um triz, poderíamos ter perdido tudo. Não apenas bens materiais, mas a confiança um no outro, os laços, familiares que nos mantinham fortes. Mãe, Miguel disse suavemente. Você vai ficar aqui esta noite, não vai? Tem muito espaço, e acho que nenhum de nós quer ficar sozinho agora. Na manhã seguinte, acordei cedo, com o sol entrando pela janela do quarto de hóspedes. Por um momento, fiquei desorientada. Então os eventos do dia anterior voltaram como uma onda. Levantei-me e fui até a cozinha, onde encontrei Pedro já acordado, preparando café. Bom dia, vó. Ele sorriu. Dormiu bem? Assenti, ajudando-o a preparar o café da manhã. Era estranho como algo tão normal podia parecer tão precioso depois do caos do dia anterior. Miguel se juntou a nós logo depois, parecendo mais descansado do que eu esperava. Enquanto comíamos, discutimos os próximos passos. Miguel precisaria resolver a questão da transferência da casa.
garantir que tudo voltasse ao normal legalmente. Eu mencionei que meu advogado, Dr. Paulo, poderia ajudar com os documentos necessários e também verificar se Amanda havia mexido em algo mais sem nosso conhecimento. Depois do café, Miguel recebeu uma ligação de Roberto, o pai adotivo de Amanda. Ele queria se desculpar pessoalmente pelo que havia acontecido e oferecer qualquer ajuda que pudesse. Combinamos de nos encontrar para almoçar. Roberto apareceu pontualmente no restaurante, parecendo anos mais velho do que no dia anterior. Passei a noite toda pensando em como fui cego por tanto tempo, ele disse, após pedirmos a comida. Lúcia e eu criamos Amanda desde que ela tinha 4 anos. Nunca imaginamos que ela se tornaria isso. Roberto contou que Amanda começou a mudar na adolescência, tornando-se manipuladora e mentirosa. Aos 18 anos, fugiu de casa e só reapareceu 5 anos depois, com um novo nome e uma nova história de vida. Acredito que foi quando ela começou sua carreira criminal. Ele suspirou. Devíamos ter percebido, denunciado. Talvez pudéssemos ter impedido que ela ferisse mais pessoas. Nos dias que se seguiram, as coisas começaram lentamente a se normalizar. O Dr. Paulo cuidou de toda a papelada necessária para reverter a transferência da casa e verificar as outras contas de Miguel. Descobrimos que Amanda havia tentado acessar as contas de investimento que Miguel mantinha para a faculdade de Pedro, mas felizmente não conseguiu por falta das senhas corretas. Ainda assim, o estrago emocional estava feito. Miguel alternava entre momentos de raiva intensa e períodos de depressão profunda. Como poderia confiar em alguém novamente? Como não tinha visto os sinais? Uma semana depois do não casamento, recebemos mais notícias de Carlos. A polícia havia encontrado um notebook escondido no quarto de hotel de Amanda, contendo informações detalhadas sobre várias de suas vítimas anteriores. Aparentemente, Miguel não foi o primeiro viúvo que ela tentou enganar, explicou Carlos durante um jantar em minha casa. Há registros de pelo menos 5 outros homens que perderam dinheiro para ela nos últimos 8 anos. Carlos também mencionou que Amanda havia confessado vários crimes em troca de uma possível redução de pena. Entre as confissões estava o fato de que ela havia deliberadamente nos afastado, Miguel de mim, Pedro do pai, como parte de sua estratégia para ganhar controle total sobre as finanças da família. Ela estudou vocês por meses antes de fazer o primeiro contato, disse Carlos. Sabia exatamente como e quando aparecer na vida de Miguel. Outro aspecto perturbador que descobrimos foi que Amanda tinha um cúmplice, seu verdadeiro marido, Paulo Guimarães. Ele foi preso 2 dias depois dela, tentando sacar dinheiro de uma conta que haviam aberto com documentos roubados de uma das vítimas anteriores. Segundo a polícia, eles operavam juntos há anos. Ela seduzia homens vulneráveis, principalmente viúvos ou recém-divorciados com boas condições financeiras, enquanto ele cuidava da parte burocrática, falsificação de documentos, abertura de contas, transferências de bens. É como se fôssemos personagens em algum tipo de filme. De golpistas? Comentou Miguel amargamente quando soube. E eu, o idiota perfeito, caí direitinho no papel da vítima. Conforme as semanas passavam, começamos a reconstruir nossa rotina. Pedro voltou à escola, Miguel retomou o trabalho no escritório de arquitetura e eu voltei para minha casa, embora nos víssemos com muito mais frequência agora. Todos os domingos, eles vinham almoçar comigo, algo que Amanda havia sutilmente desencorajado nos últimos meses. Numa dessas tardes de domingo, enquanto lavávamos a louça juntos, Miguel me surpreendeu com uma pergunta. Como você soube, mãe? Como teve certeza de que ela não era quem dizia ser? Pensei por um momento antes de responder. Não foi um único momento, filho. Foram pequenas coisas. A forma como ela mudava quando você não estava olhando. Como ela sempre tinha uma desculpa, pronta para tudo. Como ela parecia calcular cada palavra. Hesitei. Mas principalmente foi instinto. Algo dentro de mim simplesmente sabia que ela não te amava de verdade.
6 meses se passaram desde o dia do casamento cancelado. Amanda e Paulo foram condenados por múltiplas acusações de fraude e estelionato. Segundo nosso advogado, provavelmente passariam pelo menos 8 anos na prisão antes de qualquer possibilidade de liberdade condicional. A vida seguiu em frente, embora as cicatrizes ainda estivessem lá. Miguel teve algumas sessões com um terapeuta, algo que ele resistiu no início, mas que acabou ajudando muito. Pedro, surpreendentemente, parecia ter processado tudo com uma maturidade além de seus anos. Acho que perder minha mãe tão cedo me ensinou que a vida pode mudar em um instante, ele me disse uma vez. Você aprende a ser mais cauteloso, mas também a valorizar o que realmente importa. Em uma tarde quente de verão, estava em casa regando minhas plantas quando a campainha tocou. Era Miguel, com um buquê de flores e um envelope. São para você, mãe, ele disse, entregando ambos. As flores eram lindas, margaridas e girassóis, minhas favoritas. Abri o envelope, encontrando um convite elegante dentro. Era para um jantar de comemoração do meu aniversário, no mês seguinte. Abaixo do convite principal, em letras manuscritas, estava escrito: organizado com amor por Miguel e Elizabeth Silva, mãe do noivo. Olhei para ele confusa. Vamos tentar de novo, mãe, ele explicou com um pequeno sorriso. Uma celebração familiar, do jeito certo desta vez. Com todas as pessoas que realmente importam tendo o reconhecimento que merecem. Lágrimas vieram aos meus olhos enquanto o abraçava forte. Às vezes, as maiores provações nos trazem de volta ao que realmente importa: família, honestidade e o amor verdadeiro que nenhum golpista jamais poderia imitar. Estou terminando este relato agora, sentada na varanda da casa de praia que alugamos para passar uma semana todos juntos. Eu, Miguel, Pedro, minha irmã e seu marido. O sol está se pondo no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. As ondas quebram suavemente na areia. Miguel está na praia com Pedro, jogando vôlei e rindo como não os via rir em muito tempo. Olho para esta cena e sinto uma gratidão profunda por termos escapado daquele pesadelo. Quem sabe o que teria acontecido se aquela ligação inesperada de Dona Helena não tivesse vindo na véspera do casamento? Como nossas vidas teriam sido destroçadas por aquela mulher? São perguntas que nunca teremos que responder, graças a um golpe do destino, uma intuição materna e a coragem de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Eu tinha 65 anos e esperava orgulhosa o casamento do meu filho, mas descobri que minha nora mandou riscar meu nome do convite. Humilhada, pensei em desistir da cerimônia. Até que, na véspera, uma ligação inesperada virou toda a história da minha vida. E hoje, aos 66, olho para trás e vejo como aquele momento de humilhação se transformou no começo de uma jornada que nos aproximou mais do que nunca. Às vezes, os finais cancelados são apenas o começo de uma história muito melhor. Estou pronta para virar esta página agora. Amanhã é outro dia, com novas memórias para criar. Novas histórias para viver. E desta vez, sei que estarei presente em cada momento, em cada convite, em cada celebração, não apenas como a mãe do noivo, mas como Elizabeth Silva, uma mulher que aprendeu que o amor verdadeiro de uma família é o único convite que realmente importa. Te importa.